Olá, meu nome é Daiane e, juntamente com as colegas Julieta e Tessia, realizamos o trabalho proposto pela professora Camila, da Unidade Convenção sobre a Diversidade Biológica. Somos do Polo de Brumado e ficamos responsáveis pelo tema Evolução da Cobertura de Áreas Protegidas. Então, vamos começar falando da Convenção sobre Diversidade Biológica, a CDB. Ele é um tratado internacional que visa fundamentalmente manter a rica diversidade de vida presente em nosso planeta. Seu intuito é interromper o ritmo acentuado de destruição e reverter a sua perda. Por que precisamos proteger nossa biodiversidade? O país abriga a maior parcela da biodiversidade mundial, estimada de modo conservador, em pelo menos 13% de todas as formas de vida existentes na atualidade. Muitas dessas espécies são endêmicas, isso é, essas espécies são encontradas somente no Brasil. A biodiversidade, ela engloba espécies que são fonte de uma ampla gama de materiais, como a madeira e fibras, moléculas utilizadas no desenvolvimento de novos fármacos e na indústria cosmética, assim também como na alimentação humana e animal. Então, as unidades de conservação são criadas e protegidas pelo poder público com a finalidade de preservar, fazer o uso sustentável e recuperar os ambientes naturais. Elas são áreas territoriais, incluindo seus recursos ambientais com características naturais e relevantes. As unidades de conservação no Brasil. O país conta atualmente com um total de 2.446 unidades de conservação, entre unidades de nível federal, estadual e municipal, que cobrem cerca de 18% do território continental do país e 26% das áreas marinhas. Em relação à classificação das unidades de conservação, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação determina a estação ecológica, a reserva biológica, o Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre como áreas de proteção integral. Já as áreas de relevante interesse ecológico, área de proteção ambiental, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna e reserva de desenvolvimento sustentável como áreas de uso sustentável. Fazendo um resumo ao longo do tempo, o Brasil distribuiu suas primeiras áreas de conservação com a criação do Parque Nacional de Itatiaia, em 1937, e do Parque Nacional de Iguaçu, em 1939. A partir dos anos 1960, o país começou a desenvolver um sistema formal de áreas de conservação. Em 1967, foi criado o Parque Nacional do Xingu, um marco na proteção das terras indígenas. Na década de 1990, foram criadas reservas extrativistas, um tipo de unidade de conservação externa para a promoção da conservação da biodiversidade por meio do uso sustentável de recursos naturais por paisagens locais. Nos anos 2000, o Brasil intensificou seus esforços de conservação da Amazônia, com a criação de unidades de conservação como a Floresta Nacional de Tapajós e a Floresta Nacional de Xamanchim, além de expandir áreas indígenas e terras quilombolas. A partir de 2010, o Brasil se compromete internacionalmente a reduzir o desmatamento na Amazônia e aumentar a proteção das áreas de conservação. O Brasil continua enfrentando desafios significativos com o desmatamento ilegal e a pressão sobre áreas protegidas devido ao desenvolvimento. O Instituto Chico Mendes é uma importante autarquia que atua na preservação do meio ambiente e possui 334 unidades de conservação federais, criadas por decreto presidencial ou lei. Essas unidades estão divididas em dois grandes grupos, o de proteção integral e o de uso sustentável. Os dados do Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, CNUC, indicam um aumento considerável tanto no número quanto na área abrangida pelas unidades de conservação no intervalo de 2000 a 2013, como podemos observar no gráfico. Neste período, houve um aumento superior a 54% em números, ou seja, de 1.157 passou-se a 1.783 unidades de conservação.
Do total atual de 1.124 são unidades de uso sustentável e o restante, 559, se referem-se a unidades de proteção integral. A área protegida por meio de unidade de conservação nas 3 esferas da administração pública corresponde a aproximadamente 17% da área continental. O Brasil foi responsável por 70% de todas as novas áreas protegidas criadas no planeta, o que contribui substancialmente para a redução de taxa de desmatamento, uma das principais causas de perda da biodiversidade brasileira. A Amazônia é o bioma com maior cobertura de unidade de conservação, as quais se destinam 26,2% de sua área total, sendo 16,5% de uso sustentável e 9,4% de proteção integral. O segundo bioma com maior abrangência, em termos de percentuais, é a Mata Atlântica, com 8,9%, Cerrado, com 8,2%, seguido da Caatinga, com 7,4%, Pantanal, com 4,6% e o Pampa, com 2,7%. Em todos esses casos, o maior percentual refere-se à unidade de conservação de uso sustentável. No site da CNUC, podemos observar dados mais atualizados. Aqui, utilizamos o filtro de uso sustentável, dessas unidades de conservação de uso sustentável. Então, podemos observar um aumento, porém, não tão significativo de unidade de conservação. Ainda segue os parâmetros do crescimento dessas áreas na região da Amazônia, seguido pelo Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa, mas também podemos observar também o ambiente marinho com um crescimento bastante importante. Neste slide, a gente traz o filtro por proteção integral, que é a preservação da natureza no uso indireto dos seus recursos. Então, essas unidades de conservação de PI, proteção integral, também segue o mesmo panorama, onde a Amazônia lidera com 9,94% de unidade de proteção integral, seguido pelo Cerrado com 2,59% e a Caatinga com 2,36%. Podemos observar neste filtro, que o grupo proteção integral, nós temos 895 unidades de conservação, sendo 150 da esfera federal, 419 na esfera estadual, 326 na esfera municipal. O número de unidades e percentual de área protegida por bioma também podemos ver no gráfico, com informações relacionadas a cada um bioma. O filtro mostra uma área total de unidades de conservação de 31,30%, onde 6,44% são de área continental protegida e 3,33% de área marinha protegida. Nesse filtro, nós trazemos o grupo de uso sustentável. O número de unidades de conservação, 1.964. Na esfera administrativa, temos na esfera federal 937 unidades de conservação, 777 na área estadual e 250 na área municipal. Desse total de unidades de conservação, que é 68,70%, 12,57% estão na área continental protegida e 23,17% de área marinha protegida. Neste último slide, a gente traz a área e o número de unidades de conservação por ano de criação, onde o dado é um recorte de 1990 a 2023, mostrando a soma da área desse período, das unidades de conservação desse período. Abaixo temos a área e o número de unidades de conservação por categoria e manejo. Com o maior número de unidades de conservação, com reserva particular do patrimônio natural, seguido de parques, após a área de proteção ambiental com 395 unidades, que também traz uma informação de uma soma de área. Estas áreas desempenham um papel crucial na conservação da biodiversidade e na promoção da sustentabilidade ambiental e no apoio a comunidades locais que dependem desses recursos naturais
para sua subsistência. A criação e a gestão adequada de unidades de conservação e de uso sustentável são estratégias importantes para enfrentar os desafios de conservação e desenvolvimento sustentável em todo o mundo.